Observe que sua mente subconsciente não pode mudar ou alterar sua imagem, assim como um espelho comum não pode refletir de volta para você uma imagem diferente do objeto que você está segurando na frente dele. Mas lembre-se, como você pensa, você também é. Este é mais um vídeo da série Você Já Nasceu Rico com base nos ensinamentos de Bob Proctor. Você pode acessar a playlist completa na descrição deste vídeo. Caso não for inscrito, inscreva-se. A prosperidade está em toda a sua vida. Vamos começar! Uma vez que percebemos que nossos corpos nada mais são do que a manifestação física de nossos eus não físicos, nós entenderão que eles são servos obedientes de nossa mente, e eles se movem e existem de acordo com o ritmo vibratório de nossas mentes. Você deve atingir o estágio de seu desenvolvimento mental em que não apenas acredita que sua imagem de riqueza material se manifestará na forma, mas também sabe que isso acontecerá. É nesse ponto que você começará a esperar receber a expressão física de sua imagem de riqueza. Ninguém e nada será capaz de fazer com que você veja em sua mente algo além disso. Lembre-se sempre, a verdade nem sempre está na aparência das coisas. Perguntou-se a um senhor idoso e rico que estava sendo entrevistado por um repórter de jornal em que ponto ele se tornou bem-sucedido. Sua resposta foi: tive sucesso quando estava dormindo em um banco de parque porque sabia onde estava e para onde estava indo. Neste ponto do livro, você sabe onde está e sabe para onde está indo. Então espere chegar lá. Seu desejo é a força motriz que o moverá na direção de seu sonho e a expectativa é a força atrativa que moverá seu sonho em sua direção. Portanto, veja-se movendo em direção à riqueza que você visualiza e veja a riqueza que você visualiza sendo atraída para você. Saiba que você entrará em contato com a riqueza que está se movendo para você e no momento certo. Ninguém sabe que período de tempo deve decorrer, então não fique impaciente se não se materializar da noite para o dia. Tudo o que sabemos com certeza é que deve decorrer um certo período de tempo e o período de tempo que sua imagem deve levar para se materializar é regido pela lei do gênero. A lei do gênero decreta que há uma gestação ou período de incubação para a manifestação de todas as sementes, e não se engane, a imagem de riqueza que você escolheu construir na tela de sua mente consciente e depois entregue ao seu subconsciente. É uma semente, e está crescendo em forma física, no campo mais fértil que você jamais poderia conceber. Não é necessário, neste momento, que mais ninguém veja esta nova riqueza. Nem mesmo é necessário que mais alguém acredite que você o receberá. A única coisa necessária é que você veja e acredite. Veja bem, a premissa sobre a qual Napoleão Hill construiu o trabalho de sua vida é absolutamente verdadeira. Qualquer coisa que a mente possa conceber e acreditar, ela alcançará. Expresso de outra maneira, como uma pessoa pensa em seu coração, ela também é. Os antigos gregos se referiam à mente subconsciente como coração. Observe que sua mente subconsciente não pode mudar ou alterar sua imagem, assim como um espelho comum não pode refletir de volta para você uma imagem diferente do objeto que você está segurando na frente dele. Mas lembre-se, como você pensa, você também é. Não significa como você diz às pessoas que você pensa ou como você gostaria que o mundo acreditasse que você pensa, significa que seus pensamentos mais íntimos, que só você controla, conhecem a verdade. Isso é o que você espera, então é isso que você atrai e é isso que você finalmente receberá. Através do estudo do poder de sua mente subconsciente, ou estudando em profundidade o poder ou modus operandi do espírito, ficará cada vez mais fácil para você esperar o bem que deseja. Pois todas as coisas são possíveis no espírito, porque em seu estado original, o espírito é uma substância sensível, invisível e criativa, cujo único propósito é a expansão e a expressão mais plena, em outras palavras, crescimento. No entanto, o espírito ou substância criativa só pode se reproduzir, expandir e expressar-se de forma mais ampla de acordo com a limitação imposta ao instrumento pelo qual se expressa. Já que o espírito está fluindo para e através de você, você é o instrumento.
Portanto, a imagem ou as ideias que você mantém em sua mente ditam os limites que são colocados no poder espiritual que flui para e através de você. Nesse aspecto, você pode ser comparado à lâmpada que o casal de idosos tinha em casa. Você é um instrumento através do qual o espírito flui, assim como uma lâmpada é um instrumento através do qual a eletricidade flui. Quando o velho casal ligou as 8 lâmpadas de velas, a eletricidade foi limitada em sua expressão pela potência da lâmpada. No entanto, quando o vendedor ligou a lâmpada de 60 velas, a eletricidade ficou livre para se expressar em um grau maior e, mesmo assim, foi limitada pela forma pela qual fluiu, ou seja, a nova lâmpada. Uma lâmpada de 100 velas teria permitido uma expressão ainda maior, e assim por diante. Portanto, se você manteve uma imagem de pobreza, é isso que você viu expresso em seus resultados ou em seu mundo material. No entanto, como agora você está mantendo uma imagem de prosperidade, essa é a imagem que você verá expressa em seu mundo material. A substância criativa não física, que é o espírito, flui para e através da semente se expressa em seu oposto polar, a forma física. Como discutimos nas páginas anteriores, o modus operandi de espírito é lei, claro, a lei da atração é uma causa, e o crescimento ou expansão é o efeito. Portanto, continue visualizando a si mesmo como um instrumento espiritual perfeitamente dotado, sem limitações de qualquer tipo. Pois, se o fizer, achará fácil na verdade natural esperar o bem que deseja. Você entenderá que a dúvida simplesmente obstrui o desenvolvimento do seu desejo, então quando você continuamente origina imagens de dúvida, você sabe que nunca haverá a materialização da imagem que você deseja. Somente o espírito criativo reprodutivo da vida sabe o que você pensa, até que seus pensamentos se tornem fatos físicos e se materializem em seu corpo ou em seus negócios. Então, todos com quem você entra em contato podem saber, porque a energia inteligente o recompensa abertamente, reproduzindo seus pensamentos na forma física. Como um homem pensa conforme você pensa, é nisso que você se torna deve ser mantido constantemente em nossas mentes. Pois quando você espera que algo maravilhoso aconteça, isso é vigiar e orar sem cessar. Nos momentos em que não estamos nos sentindo bem fisicamente ou nossa mente está ficando nublada pela dúvida, devemos perceber que é hora de orar com ainda mais convicção ou trabalhar para desenvolver um sentimento mais forte de expectativa. Você deve proteger sua mente constantemente contra a dúvida, porque é uma vibração paralisante. Enquanto a maior parte das páginas anteriores foi dedicada ao poder dos pensamentos positivos, ou seja, à construção da imagem da prosperidade, a dúvida é o outro lado da moeda, isto é, pensamento negativo. E, quando você está entretendo dúvidas, o que você está realmente fazendo é criar imagens das coisas que você não quer. Além disso, justificar sua dúvida para si mesmo originando razões para ela, ou seja, racionalizando, não lhe trará nenhum bem. Você não pode barganhar com seu subconsciente, porque o subconsciente não tem senso de justiça, não tem senso de humor e nem mesmo pode determinar o que é bom ou ruim para você. Cada imagem apenas é, para a mente subconsciente. Portanto, suas imagens negativas, preocupantes e duvidosas serão aceitas com a mesma rapidez e boa vontade que suas imagens de prosperidade. No instante em que você se torna consciente, você está entretendo pensamentos que criam dúvidas. Fique quieto, comece a relaxar e imagine-se já de posse da prosperidade que deseja. Ao fazer isso, você está alterando a corrente mental que está fluindo em sua mente maravilhosa. Espere, com toda a sua consciência, receber o seu bem em seu mundo material. Você pensa em segredo e acontece que o ambiente é apenas o seu espelho. James Allen escreveu essas palavras há 3/4 de século, mas elas ainda são verdadeiras hoje e sempre permanecerão verdadeiras no futuro. Portanto, programe seu computador pessoal para esperar bons resultados e é exatamente isso que você receberá. A história de Pat e John. Enquanto escrevia estas linhas, recebi um telefonema de um lindo casal, Pat e John, a quem eu definitivamente contaria entre meus amigos próximos. Eles me ligaram para dizer que estavam se mudando para sua nova casa na terça-feira seguinte, e fiquei feliz ao ouvir essa notícia deliciosa. Veja bem, menos de 2 meses antes,
Passei aproximadamente 5 horas conversando com ele sobre o conceito de criação de imagens e o incrível poder da atitude de expectativa. No decorrer da conversa, perguntei a John o que ele queria mais do que qualquer outra coisa no mundo e, após um longo período de silêncio, ele me olhou bem nos olhos e disse: "Gostaria de Pat, Tony, filha de Pat, e eu estejamos em nossa própria casa no Natal e gostaria que meu filho passasse o dia de Natal conosco." Embora o filho de John mora com a mãe, ele e John têm um relacionamento muito caloroso. Então perguntei por que ele simplesmente não saía e transformava seu sonho em realidade. Ele respondeu que não podia, porque não tinha dinheiro para isso. Tive então a ousadia de lembrar ao John que tudo é possível para aquele que crê, e portanto, ele definitivamente poderia realizar seu sonho, talvez ele simplesmente não soubesse como fazer isso. Nós três passamos cerca de 1 hora discutindo o tipo de casa que eles queriam, até que todos tivéssemos uma imagem muito clara da casa dos sonhos gravada nas telas de nossas mentes. Conversamos sobre expectativa e expliquei a eles que muitas coisas boas começariam a acontecer para eles no instante em que começassem a esperar estar em casa no Natal. Com certeza, a primeira coisa que aconteceu com eles uma vez que essa nova atitude permeou sua consciência foi que ambas as mentes se moveram para o lado como fazer do livro razão. Novas ideias começaram a fluir como água e perguntas surgiram em rápida sucessão: quanto custaria uma casa como esta? Quanto eles teriam que colocar para baixo? Onde eles encontrariam uma casa dessas? Para obter respostas às suas perguntas, eles precisavam da experiência de um corretor de imóveis. Sugere que John ligasse para Natalie Copman, uma senhora que conheço que é uma profissional do setor imobiliário, e contasse a ela sobre seu sonho. Ele deveria perguntar a ela o que ele precisaria em termos de finanças para tornar seu sonho ou imagem uma realidade. Finalmente, eu disse a ele que ele teria que se ocupar concentrando toda a sua atenção consciente em ganhar a quantia de dinheiro necessária para atingir seu objetivo, e ele teria que realmente esperar ganhar qualquer que fosse a quantia e no tempo previsto. Surpreendentemente, descobriu-se que a quantidade de dinheiro que eles precisavam era muito menor do que eles pensavam. Além disso, como John e Pat são vendedores comissionados, seu caminho para atingir essa meta financeira não foi cheio de tantos obstáculos quanto o caminho para muitas outras pessoas. No entanto, sem entrar em detalhes sobre os muitos obstáculos que eles tiveram que superar, basta dizer que, com a ajuda de Natalie, Pat e John conseguiram. Na próxima terça eles se mudam para sua nova casa, no próximo sábado é o dia de Natal. Pouco antes de desligar o telefone, dei-lhes os parabéns pela nova casa e perguntei a John se o filho passaria o Natal com eles. Silenciosamente, mas com a voz transbordando de felicidade, ele respondeu: "Sim, ele é. E com certeza faz diferença quando você espera o que quer, em vez de esperar o que não quer, não é, Bob?" Eu apenas sorri e disse: "Sim, John, com certeza." Muitas pessoas hoje vivem suas vidas inteiras com base em ver para crer. Ou seja, as únicas imagens com as quais eles se envolvem emocionalmente são aquelas que podem discernir com seus sentidos físicos. Mas os indivíduos de visão real, ao longo dos tempos, sempre souberam que o princípio primordial é: o que você vê é o que obtém. Expresso de forma um pouco diferente, o que isso significa é que as imagens na mente das pessoas realmente precedem as imagens concretas que permeiam nosso mundo material. Portanto, você deve estar ciente do fato de que o fascinante mundo físico que vemos diante de nós, com todas as suas conveniências para tornar nossas vidas mais confortáveis, foi construído em grande parte por criadores de imagens, homens e mulheres de visão que sabiam o que podiam fazer e esperar que todo o resto se encaixe, independentemente do que seus críticos possam dizer em contrário. Por exemplo, 2 jovens mecânicos de Ohio nos apresentaram a um reino inteiramente novo, construindo e segurando a imagem de um avião em voo, mas se eles não tivessem esperado ter sucesso, certamente teriam desistido na primeira vez que se depararam com a derrota. Como não o fizeram, agora estamos a apenas algumas horas de distância de qualquer lugar do mundo. Na verdade, podemos até alcançar outros planetas em um período muito curto de tempo. Edison construiu e manteve uma imagem que iluminou o mundo inteiro e, como resultado, não precisamos mais passar metade de nossos dias tateando na escuridão.
Você deve perceber que também pode mudar seu mundo, assim como John e Pat fizeram, construindo uma imagem em sua mente exatamente como você gostaria de viver. Mas lembre-se sempre, você só receberá o que realmente espera, não o que apenas existem 3 passos certos para alcançar a prosperidade em todas as áreas de sua vida. Número 1. Construa a imagem em sua mente. Número 2. Entregue-o ao Espírito, let go and let God. Número 3. Espere de coração e alma que o Espírito recompense abertamente por sua fé. Capítulo 6. A lei de vibração e atração. Pensamentos são coisas. Eu considero verdade que os pensamentos são coisas, eles são dotados de corpos, fôlego e asas, e que os enviamos para encher o mundo com bons resultados, ou maus. Aquilo que chamamos de nosso pensamento secreto acelera para o ponto mais remoto da Terra, deixando suas bênçãos ou infortúnios como rastros atrás de si enquanto segue. Construímos nosso futuro, pensamento por pensamento, para o bem ou para o mal, mas não o sabemos. No entanto, assim o universo foi forjado. O pensamento é outro nome para o destino. Escolha então o seu destino e espere, pois o amor traz o amor e o ódio traz o ódio. Henry Van Dyck. Qualquer ideia mantida na mente que seja temida ou reverenciada começará imediatamente a se revestir das formas físicas mais convenientes e apropriadas disponíveis. Andrew Carnegie. Dr. Wernher von Braun. Em uma entrevista realizada com o Dr. Wernher von Braun em fevereiro de 1976, o Dr. von Braun foi citado como segue: depois de anos sondando os mistérios espetaculares do universo, fui levado a uma firme crença na existência de Deus. A grandeza do cosmos serve apenas para confirmar minha crença na certeza de um Criador. Eu simplesmente não consigo imaginar todo esse universo surgindo sem algo como a vontade divina. As leis naturais do universo são tão precisas que não temos dificuldade em construir uma espaçonave para voar até a Lua e podemos cronometrar o voo com a precisão de uma fração de segundo. Essas leis devem ter sido estabelecidas por alguém. O Dr. von Braun continuou dizendo que ciência e religião, propriamente compreendidas, não são atividades antagonistas. Ao contrário, afirmou, são disciplinas irmãs. Através do método científico, aprende-se mais sobre a criação, ao passo que, em virtude do estudo da religião, obtém-se uma visão mais ampla do Criador. Ao empregar as ferramentas da ciência, o homem tenta dominar as forças da natureza que o cercam. Por outro lado, através da religião, ele se esforça para controlar as forças da natureza, que estão trabalhando dentro dele. Após uma breve pausa, acrescentou, não haveria uma única grande conquista na história da humanidade sem fé. Qualquer pessoa que se esforça para realizar algo precisa de um grau de fé em si mesmo e quando assume um desafio que exige mais e mais força moral do que ele pode reunir, ele precisa de fé em Deus. Anos antes que alguém aceitasse a ideia de um homem viajar para a Lua e voltar, o Dr. von Braun foi questionado: o que seria necessário para fazer um foguete para alcançar a Lua? Ele respondeu simplesmente: a vontade de fazer isso. Von Braun era, claramente, um homem brilhante que possuía uma grande compreensão da vida e uma tremenda consciência das leis do aliás, ele é considerado, por muitos especialistas da área, o pai do programa espacial. Como todos os grandes empreendedores, ele obteve uma visão profunda das leis espirituais da vida, e uma dessas leis é a lei da atração. Esta é a lei que eu gostaria de aprofundar agora. De fato, a compreensão dessa lei em particular é, na verdade, a chave para a compreensão de todo o livro. A razão disso é que a lei da atração é o princípio subjacente que governa o nível de sua prosperidade pessoal. No entanto, para ajudá-lo a obter uma compreensão realmente sólida desse conceito, será necessário que nos concentremos brevemente em outra lei, ou seja, a lei da vibração. A lei da vibração explica a diferença entre mente e matéria, entre os mundos físico e não físico. De acordo com a lei da vibração, postulamos que tudo vibra ou se move, nada fica ocioso. Tudo está em constante estado de movimento e, portanto, não existe inércia ou estado de repouso. Desde a matéria mais etérea até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em constante estado de vibração.
Movendo-nos do mais baixo ao mais alto grau de vibração, descobrimos que existem literalmente milhões e milhões de níveis ou graus intermediários, do elétron ao universo, tudo está em movimento vibratório. A energia se manifesta em todos os vários graus de vibração. Taxas de vibração são chamadas de frequências e quanto maior a frequência, mais potente a força. Uma vez que o pensamento é uma das formas mais elevadas de vibração, é muito potente por natureza e, portanto, deve ser compreendido por todos nós. Agora, a lei da vibração pode ser explicada de muitas maneiras diferentes, dependendo do propósito para o qual está sendo explicada. Neste capítulo, no entanto, é nossa intenção limitar nossa investigação apenas aos pensamentos, para que assim possamos melhorar nossa compreensão da lei da atração. Vibração. Vibrar significa mover-se para frente e para trás, oscilar, sacudir, estremecer, balançar, vacilar, fazer tremer. Para obter uma conceituação mais gráfica da ideia de vibração, apenas estique um dos braços à sua frente. Em seguida, mantenha-o perfeitamente imóvel. Enquanto você o mantém imóvel e não consegue perceber nenhum movimento naquele braço, saiba que os elétrons que compõem o braço estão se movendo, tremendo ou vibrando a uma taxa de 186.300 milhas por segundo. O braço parece imóvel para você, mas na realidade está em constante estado de movimento. Claro, embora tal movimento seja imperceptível a olho nu, sob um microscópio de alta potência ele se tornaria muito aparente, de fato. Agora, comece a sacudir seu braço. Você mesmo está fazendo o braço vibrar. Já vibrava por si próprio, obedecendo à lei da vibração, que ensina que tudo está em constante movimento. Mas você intensificou ou aumentou a frequência dessa vibração. Você pressionou o pedal do acelerador vibratório, por assim dizer. Personalidades positivas e negativas. A mente em si mesma e em seu próprio lugar pode fazer do céu um inferno ou do inferno um paraíso. John Milton. As pessoas, via de regra, podem ser classificadas como personalidades positivas, otimistas, ou negativas, pessimistas. Aqueles indivíduos que são positivos em seus pensamentos sempre tendem a olhar para o lado bom da vida. Com o rosto voltado para o sol, eles tentam ver o que há de bom, mesmo no que há de ruim. Tais indivíduos têm habitualmente pensamentos de natureza positiva e são uma bênção para o mundo. Eles estão em uma vibração positiva que, portanto, atraem outras personalidades positivas para eles. As personalidades negativas, por outro lado, costumam olhar para o lado sombrio e deprimente da vida. Até o bem guarda algo ruim para eles. Eles habitam no mal e no negativo. Eles pensam sobre isso, antecipam, esperam e, invariavelmente, recebem o que estão procurando. Devido à vibração negativa em que se mantém, é claro que atraem outras personalidades miseráveis para si. Como você já sabe, a miséria adora companhia. Seu estado de espírito pode ser comparado ao da pessoa que, ao ser questionada sobre como se sentia, disse: "Eu me sinto bem hoje, mas posso me sentir mal amanhã." Personalidades negativas são deprimentes para todos ao seu redor. Seus rostos assumem a expressão, em forma física, dos pensamentos negativos que eles guardam em suas mentes. A cada dia, pode-se observar tais indivíduos passando na rua. Nenhum ânimo, nenhuma alegria irradia deles, apenas melancolia, carranca e hostilidade. Tendo criado seu próprio inferno para si mesmos, eles parecem gostar de chafurdar nele. A lei da polaridade e da relatividade afirma que para cada positivo existe um negativo igual e oposto. Portanto, esses dois tipos de personalidade são necessários, para que você possa desenvolver a consciência de distinguir um do outro e, dessa forma, escolher aquele que o levará adiante na vida. Você tem livre arbítrio. Você pode escolher qual desses dois tipos de personalidade deseja adotar. Portanto, se uma pessoa é constantemente negativa, mas se cansa desse estado, ela pode, através da consciência e do esforço adequado, transformar-se em um tipo de personalidade positiva. Entenda isso: a lei da vibração dará às pessoas a consciência de que precisam para fazer as mudanças de personalidade que desejam. O cérebro-corpo. O corpo humano,
acredite ou não, é um dos instrumentos elétricos mais eficientes de todo o universo. O cérebro humano, da mesma forma, é provavelmente o instrumento elétrico mais eficiente já criado. Ambos são verdadeiramente maravilhas. O cérebro é a parte do corpo onde todos os tipos de frequências são transformadas de um nível de frequência para outro. No cérebro, por exemplo, as sensações são transformadas em ação muscular. Som, calor, luz e pensamento também são, cada um por sua vez, transformados em outras frequências, cada uma afetando o corpo. Dentro do cérebro existem centros que controlam e regulam o funcionamento de todos os órgãos e partes do corpo. Por meio da estimulação adequada desses centros, o funcionamento dos órgãos pode ser controlado. Em nossos seminários, nos referimos a esse fenômeno como o controle vibratório do corpo. Em última análise, o cérebro é simplesmente um instrumento vibratório. Para começar a entender seu funcionamento, você deve empreender o estudo da lei da vibração. Desde o início da década de 1940, temos à nossa disposição o EEG, eletroencefalógrafo, que lê a atividade elétrica do cérebro, e o ECG, eletrocardiógrafo, que traça as mudanças elétricas que ocorrem durante as contrações do coração. Portanto, as vibrações certamente não são algo novo para nós. Na verdade, todos nós temos consciência deles. No entanto, o problema que encontramos é que a grande maioria das pessoas não está ciente da conexão entre suas vibrações e seus resultados na vida. É, infelizmente, uma visão muito comum ver pessoas em vibrações ruins ou confusas, tentando ativamente através da força alcançar bons resultados. No entanto, devido à vibração negativa em que se encontram, estão continuamente a ser bombardeados por todo tipo de pessoas e situações negativas, que por lei, estão a ser atraídas para eles. Consequentemente, em algum momento, sua batalha deve se tornar esmagadora para eles. Essas pessoas podem ser comparadas a uma pessoa que está pulando do topo de um prédio e tentando subir ao mesmo tempo. O resultado, em ambos os casos, seria igualmente previsível e igualmente desastroso. Tudo é energia, tudo vibra para você obter uma melhor consciência de como você deve assumir o controle de seus resultados, ou seja, para entender melhor como e por que os pensamentos e as coisas entram em sua vida dessa maneira. Você deve voltar à premissa básica com a qual começamos, ou seja, tudo vibra e nada fica parado. Na verdade, não existe inércia. Os cientistas hoje apoiam essa tese e cada nova descoberta científica tende a dar ainda mais credibilidade a ela. No entanto, em virtude de seu livre-arbítrio e muitos outros fatores mentais em sua mente maravilhosa, você tem a capacidade co-criativa de fazer com que mudanças vibratórias ocorram a seu pedido em sua vida. A causa de nossa incapacidade de exercer esse tremendo poder para o bem nada mais é do que nossa própria ignorância sobre a lei da vibração. Haja luz, seu elo de conexão lenta mas seguramente, vamos ver com nosso olho interior de compreensão, como você pode conectar-se com o bem que deseja, para melhorar a qualidade de sua própria vida. Dois objetos cujos campos eletromagnéticos são iguais estão operando na mesma frequência. Portanto, podemos dizer que estão em ressonância, em harmonia ou em harmonia. Quando dois objetos estão em ressonância ou vibrando na mesma velocidade, a taxa vibratória pode ser transmitida de um para o outro por meio do elétron. Ressonância, como campo de estudo, preocupa-se com os campos eletromagnéticos que cercam os objetos. Por exemplo, descobrimos que um globo em um candelabro vibrará quando estiver em ressonância com uma certa tecla de um piano, ainda não vibrará com nenhuma outra nota no teclado do piano. Os dois objetos em discussão são compostos de materiais totalmente diferentes e têm formas completamente diferentes. Ainda assim, eles estão em ressonância um com o outro, devido ao fato de seus campos magnéticos finais serem os mesmos. Eles estão dentro da mesma esfera de movimento relativo, e isso é verdade, independentemente de seu tamanho, forma ou dos elementos de que são compostos. Todas as ondas eletromagnéticas, ou quânticas, têm sua própria taxa ou frequência particular, que corresponde ao número de mudanças de direção que elas fazem por segundo. O espectro de ondas eletromagnéticas é simplesmente uma escala de vibração e é subdividido em regiões específicas.
No entanto, deve-se sempre lembrar que essas regiões não são divisões reais, mas apenas espaços arbitrários que cobrem frequências que se manifestam em nossos sentidos de maneiras diferentes. Cada região na verdade se mistura na de cima e na de baixo e, na verdade, não há linhas de demarcação definidas. Tudo é uma expressão do mesmo coisa, tudo neste universo inteiro está conectado a tudo mais neste universo inteiro, através da lei da vibração. Assim como as cores em um arco-íris estão conectadas de tal forma que você não é capaz de dizer onde uma cor termina e a outra começa, você também não consegue distinguir onde uma coisa começa e outra termina. Tudo neste universo está conectado a tudo mais neste universo, assim como a água que ferve está conectada ao vapor no qual ela se transmuta, e o vapor está conectado ao éter ou ar no qual ele se transforma. Você também está conectado a tudo no universo. Se você pode ver a olho nu ou não, não é importante. A única diferença física que existe entre uma coisa e outra diz respeito à densidade ou à amplitude de sua vibração. Portanto, assim que você escolhe certos pensamentos, suas células cerebrais são afetadas. Essas células vibram e emitem ondas eletromagnéticas. Quando você se concentra nesses pensamentos, aumenta a amplitude de vibração dessas células, e as ondas elétricas, por sua vez, ficam muito mais potentes. Saiba que é você quem está originando essas ondas elétricas e saiba que também está determinando a densidade delas por sua própria vontade. Você também deve saber, uma vez que você está originando essas ondas elétricas, todo o seu ser está sendo colocado nessa vibração particular. Este vídeo tem continuação. Acesse playlist completa na descrição ou clique no vídeo na tela. Se você chegou até aqui, comente: Eu sou milionário. Gratidão.